conhecimento, porque a partir daqui, da escola dominical, ninguém mais te engana. Ah, quem descobriu? Quem foi que trouxe a igreja para o Brasil? Ah, foi Pedro Alves Cabral. Ninguém te engana, tá bom? E aí, se você não sabe, você fica enganado. Ah, foi mesmo Pedro Alves Cabral. Então, a escola dominical serve para isso. Serve para trazer conhecimento. Então, é isso que qualquer coisa somos corrigos, tá? Só que é o nosso mérito. Isso aqui, tá bom? Qualquer coisa. Alguém respondeu a revista? Sueli, Eduarda, Maria. Só? Cristo. Guilherme. Quem fez o trabalho? Mulher que fez? Paula e Lorena. Olha, tem mais. Então, cadê a Lídia? Lídia, grava pra gente, por favor, porque vai ficar memorável lá no YouTube. Grava pra gente, a gente quer gravar esse momento dos 113 anos da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Você pode dar uma olhada nas coisas? Você está aí porque alguém acreditou no Espírito Santo. Por isso você está aqui, celebrando, falando em línguas estranhas. Vamos chamar então quem fez os seus trabalhos. Eu queria trazer aqui para frente o pessoal que fez os trabalhos para representar essa história. Pode pegar seus trabalhos, crianças, adultos, jovens, juniores. Pode pegar, vamos representar essa história aqui com muita alegria para você. Alguém já ouviu falar de Daniel Berg e Gunnar Wingren? Daniel Berg e Gunnar Wingren. Foram os missionários que trouxeram esse movimento pentecostal para o Brasil. Cadê a mídia? Mídia, grava, por favor, a entrada dos trabalhos do nome de Jesus. Pode ficar, vocês que trabalharam a semana toda, com muito empenho, muito conhecimento. Foi momentos emocionantes dessa história de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Olha aí, gente. Tira uma foto, celebra, porque vale a pena. Vale a pena. A história é assim, emocionante. Não teve uma que se afundou um pouco mais na história e não ficou emocionado. É ou não é? Estou falando mentira? É muito boa a história. Então aqui, irmãos, a gente está contando a história de 2 missionários. Vou precisar da atenção dos irmãos, principalmente dos jovens. Eu não consegui obter um trabalho, mas eu tenho certeza que vai ficar plantada no coração de vocês essa história. Aqui a gente está relatando a história de 2 missionários que vieram da Suécia, passaram pelos Estados Unidos e receberam uma profecia de Deus lá em Chicago a respeito do... E qual era a cidade? Qual era o estado? Belém do Pará. Cadê a Belém? Belém, vem pra cá representar a Belém. Vem cá, vem porque você representa com propriedade esse estado. E ela ontem trouxe notificações de lá, né? Ela disse que ela vai falar aqui. Ela falou umas coisas bem interessantes de lá. Você representa o estado do Pará. Então aqui, ó, a gente vai começar a contar um pouco a história para vocês. Eu quero que vocês gravem no coração de vocês e ninguém nunca mais engana vocês, né? Se alguém subir aqui no púlpito e falar alguma coisa contrária a isso, você não. Eu não acredito na escola dominical, não. Não. Eu tenho conhecimento.
vocês são uma igreja que tem conhecimento. Vamos lá, por que vai começar a grande história? Pela Paula. Presta atenção aí, irmãos. Representa. Bom, eu vou dar o início, né? Daniel e Júlia nasceram na Suécia, né? E uma das coisas mais interessantes que eu vou contar um pouco antes, né, de tudo, é que Daniel, ele cresceu no Evangelho, os pais deles eram batistas, né? E ele cresceu e persistiu, né, num país que quase não se falava no Evangelho. Então, a família dele foi orientando, ele foi crescendo até onde ele teve o conhecimento, um amigo dele de se batizado com o Espírito Santo. Parou aí? Daniel. Júlia, ele também cresceu no Evangelho, os pais dele também eram batistas, né? Foi ensinado também pelos pais do Evangelho, né? Cresceu, ele teve uma história que eu li que ele, com 9 anos, ele já se dedicava à oração a Deus. Ele mantinha esse vínculo com Deus de orar e ali incentivar seus amigos da mesma idade a orar e ensinar. Já uma criança, né? Então ele foi crescendo e também indo com seu pai. Seu pai ele era dirigente de uma escola dominical. Então ele ia com seu pai, ele teve todo o ensinamento e aos 18 anos, ele passou a dirigir a escola dominical ao qual o pai dele parou e ele deu a continuidade, né? Então assim, eu achei muito interessante que teve uma história antes disso tudo, né? Eles cresceram, entenderam verdadeiramente o projeto e esses irmãos vão dar continuidade a essa história. Entenderam, né? Que não veio do nada. Existia ali uma criança que buscava e começou nas escolas dominical. Vamos ouvir aqui o que aconteceu quando Luná e Daniel estão nos Estados Unidos. Paloma. Eu quero louvar a Deus, né, pela vida da nossa irmã Raquel. Porque a princípio, trabalha, né? Mas quando a gente começa, é o que ela falou, sobre ter conhecimento, né? Nós fazemos parte da Assembleia de Deus. E para ser fundada, existiu 2 jovens, né? De fé, perseverantes e obedientes ao Senhor, obedientes ao chamado. Eles eram de um lugar longe, né? E eles buscavam o Senhor, eram jovens sedentos, né? Com uma vida verdadeiramente voltada a Deus. E durante um culto, né, de oração, eles receberam uma profecia, onde falava que eles seriam enviados para pregar, né, a palavra do Senhor em um lugar. E esse lugar se chamava Pará. E imediatamente eles foram procurar no mapa do Brasil onde era este lugar, Pará. E prontamente, em obediência, eles vieram, né, para o Brasil. Em obediência ao Senhor, a profecia, né, foi entregue. E não tinham dinheiro, não conheciam ninguém aqui, não tinham familiares, não tinha absolutamente ninguém. E eles faziam parte da denominação batista. Então, a igreja juntou o dinheiro, né, e eles vieram somente, e eles conseguiram chegar até Los Angeles. Somente uma passagem até lá. Nova York, isso. Eles foram com uma passagem somente para Nova York. Chegando em Nova York, eles contaram com a provisão divina do Senhor, a qual o Senhor tocou em uma pessoa para enviar o dinheiro para um desses 2 jovens. E o rapaz a qual o Senhor tinha entregado para ele, né, falado para ele dar esse valor a um desses 2 jovens, que eu não recordo o nome, e ele estava indo ao correio para enviar esse valor. E ele encontrou
o jovem e entregou pessoalmente o dinheiro. Ou seja, né? É a provisão divina mesmo. E eles vieram para cá. E chegaram aqui sem conhecer ninguém. Eles começaram a orar, eles oraram, né? E o Senhor foi enviando, né? Recursos, foi colocando pessoas no caminho dele. Só até aí. Amém? Vocês entenderam até aí? Olha como Deus vai traçando os caminhos quando ele tem propósito. Esses dois jovens foram para Nova York sem dinheiro. Chegando lá, Deus já tinha falado na noite anterior para um homem naquela terra: você vai dar o dinheiro para Lunar. E aí, quando eles foram passear na rua, o Senhor fez um encontro no meio da rua. Eles estavam indo entregar o dinheiro que Deus tinha falado na noite, o rapaz. E ele encontra Lunar e Daniel na rua. Aqui, ó, está o dinheiro da passagem de vocês. Era o valor exato da passagem de vocês para Belém do Pará. Só Deus. Isso é coisa para quem acredita em Deus. Vamos lá. Aí eles, né, foram até o navio, viajaram 2 semanas ou um pouquinho mais. E aí, porque nada fica desse jeito. Mas só que aconteceu que quando eles chegaram no navio, aconteceu um histórico importante que a Fabrícia descobriu e ela vai falar pra gente. Eu estava estudando, né? Aí eles passaram no navio 2 semanas e uma pessoa aceitou Jesus no navio. Depois eles foram para a igreja, chegaram ao Brasil e ficaram na igreja batista no Brasil. E aí eu falei assim, então nós temos a raiz batista. Ele só não é mais batista, por quê? Porque quando foi feito o batismo no Espírito Santo, a igreja batista, alguns membros aceitaram e outros membros não aceitaram. Mas era o que você descobriu foi muito importante. Dentro do navio, eles, por serem já missionários, por chamada, por vocação de Deus, eles já pregaram o Evangelho. Eles não deixavam, vou pregar só quando chegar em Belém e parar. Não, eles dentro do navio, eles já pregavam alma para Jesus. Lembra alguém vocês? Sim. Quem lembra vocês essa pessoa? Pastor Rafael. Pastor Rafael. Queria pregar. Dentro do hospital ganhando alma para Jesus. Lembra, não lembra? Orou sem essa toda. Com ele não tinha tempo. Se eu estou aqui, eu vou pregar. Se eu estou dentro do hospital, eu vou pregar. Se eu estou lá nos Estados Unidos, eu vou pregar. Se eu estou viajando nos Estados Unidos, eu vou pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Então, por isso foi um caso interessante que a Fabrícia descobriu. Chegaram em Belém do Pará. Os 2 missionários com fome, de terno, né, numa cidade quente. E aí, o que aconteceu, Renata? Então, eles chegaram no Brasil, como foi falado, no dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol causticante. Os 2 missionários desembarcaram em Belém. Quando Daniel Berg e Nathanael chegaram a Belém, ninguém poderia imaginar que aqueles 2 jovens suecos estavam para
E assim os missionários passaram a morar nas dependências da igreja. Alguns dias depois, Adriano Nobre, que pertencia à igreja presbiteriana e morava nas ilhas, foi a Belém em vista ao primo Raimundo Nobre. Este apresentou os missionários a Adriano, que imediatamente mostrou-se interessado em ajudá-los a aprender a falar o português. Passado um determinado tempo, eles já podiam falar português. Vini continuou a estudar a língua, enquanto Daniel trabalhava como fundidor. Passado algum tempo, Berg começou a dedicar-se ao trabalho de colportagem. Colportagem é a distribuição de publicações, livros e panfletos religiosos por pessoas chamadas colportores. O termo não se refere necessariamente a livros religiosos. Na França, colportor tinha originalmente o sentido de mascaras, ou seja, vendedor que transportava suas mercadorias. Então foram no porão da igreja batista, ficaram lá orando um pouquinho. Daniel começou a trabalhar e Gunnar foi estudar a língua portuguesa. Começou um movimento pentecostal dentro daquela igreja, porque eles acreditavam na doutrina do Espírito Santo. Já a igreja batista não acreditava. E aí houve um alvoroço dentro daquele lugar. E foi aí surgindo dentro do nosso país, dentro do Brasil, o movimento pentecostal, daqueles que criam o batismo e daqueles que não criam o batismo. Quando esse movimento começou a crescer dentro da igreja, a igreja começou a se dividir, porque tinha aqueles que não acreditavam naquilo que os dois pregavam, porque eles estavam dentro da igreja, mas eles pregavam sobre o que estava dentro da Bíblia em Atos 2. Então aquilo era notório naquele momento. Quando, de repente, aconteceu a história muito linda da primeira mulher batizada com o Espírito Santo terra brasileira. Como é que foi, Bálcia? A primeira mulher brasileira a ser batizada pelo Espírito Santo aqui no Brasil, em Belém, Pará, foi a irmã Celina Martins Albuquerque. Ela foi batizada numa madrugada de 8 de junho de 1911 e a 1h da manhã ela se posicionou em oração com a irmã Maria Nazaré. Ela creu e foi batizada 1h da manhã. E a irmã Maria Nazaré, dia depois ela foi batizada também. Aí começou a divisão, porque uns creram e outros não. Aí teve essa divisão. Deixa eu pegar uma cola aqui. Aí o Gunnar e o Daniel, eles foram expulsos da igreja batista, porque eles não creram no batismo do Espírito Santo. E aí tudo que foi se formou a igreja Assembleia de Deus. Mas primeiro tudo começou, foi na casa da irmã Celina. Igual a igreja nas casas que tem aqui. Começou lá. Aí ela veio e foi batizada, depois teve que dividir. E logo depois, no dia 18 de junho de 1911, foi fundada a primeira igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. Vocês entenderam? Começou dentro da casa da irmã Celina. Os irmãos missionários foram expulsos da igreja e aí eles ficaram: aonde vamos? Aonde vamos? A irmã Celina já tinha sido batizada com o Espírito Santo. No dia seguinte, Maria Nazaré também recebe o batismo com o Espírito Santo, porque eu frisei muito bem para a Glaucia, até no meu áudio para ela. Glaucia, ela só creu na palavra. Quando ela creu, ela foi para casa. E aí ela se posicionou em oração: eu vou orar. Se eles estão falando, eu vou orar. Aí ela começou a orar. Num certo dia de madrugada, pegou ela. E aí ela levou para a igreja virou um alvoroço, porque alguns membros começaram a crer naquilo. A irmã logo Nazaré, no dia seguinte, não é boba nem nada, fez a mesma coisa: eu vou buscar. Então se ela foi, eu também você. E aí ela foi batizada com o Espírito Santo. E dali, quando eles foram expulsos, eles
foram para a casa dela começar, porque a obra não pode parar. Não é só porque me proibiram aqui que eu vou calar minha boca. Não, então vou procurar uma brecha e vou entrar, mas a palavra tem que ser pregada. Eles foram, tem tempo ruim para mudar e Daniel, né, gente? Não tem tempo ruim para esses dois homens. Foram para a casa da irmã Celina. Começaram os cultos. Um belo dia eles têm a ideia: vamos montar a igreja. Que era Missões Apostólicas da Fé. E aí, no dia 18 de junho, que é agora terça-feira, completa 113 anos que isso tudo aconteceu. Olha só. Surgiu a Igreja Assembleia de Deus nesse período. No dia 10, mais ou menos, surgiu a igreja ali na casa da irmã Celina. E aí, dia 18, eles vão para um lugar em que surge a primeira Igreja Assembleia de Deus. Essa aqui é uma das fotos da primeira Igreja Assembleia de Deus. Só que não ficou por aí, porque tem muita coisa. E aí a Leite vai contar para a gente o que aconteceu com esses homens e as esposas desses homens. Leite. Depois que formaram a igreja, os funcionários então começaram a evangelizar as áreas ribeirinhas, próximo à capital, que é Belém, começaram a evangelizar as cidades do interior, e um dos maiores desafios que ele teve, porque até então as áreas ribeirinhas, é evangelizar esse povo, os indígenas, porque eles já estavam com a mente muito pouco católica, então foi uma dificuldade grande, sem falar na questão ambiental, porque no Pará tem muitos rios e a gente só consegue atravessar de canoa. Então eles tiveram que aprender a remar, a ligar a motor de canoa, então teve toda uma dificuldade. Mas seguindo em diante, eles sofreram muitas perseguições, mas as perseguições não os impediram de fazer a obra de Deus. Por meio das perseguições, eles salvaram e transformaram vidas. Nos primeiros 4 anos de trabalho, fizeram 384 almas ser batizadas nas águas e 277 pessoas serem batizadas no Espírito Santo, na igreja de Belém do Pará. Com esse crescimento rápido, no final da primeira década, eles já estavam estabelecidos em 2 estados da região norte, que era Amazonas e Norte, e na região nordeste também eles contavam com missionários em Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. Na década de 20, a Assembleia de Deus ocupou todos os espaços dos estados do Norte e Nordeste, e então vieram para o Sul e para o Sudeste. Em 33 anos de história, contando de 1911 a 1944, a igreja conseguiu povoar todos os estados, ou seja, em todos os estados brasileiros tiveram igrejas da Assembleia de Deus. Nessa época, já se contava com mais de 100 mil batizados nas águas do Espírito Santo. Com esse crescimento da igreja, a necessidade de se criar uma organização para falar sobre fé e assuntos relacionados, então daí criou-se a CAGD, a Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Foi nessa Assembleia também que os missionários transferiram o pastoreio da igreja, que então era eles que pastoreavam, para missionários brasileiros. Com isso, em 1996, a CAGD inaugurou sua sede no bairro Vila da Penha, cidade do Rio de Janeiro, onde se instalou a imagem, a Escola de Missões e a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Voltando um pouquinho na história, que eu já contei toda a questão da criação da convenção. Após pastorear a igreja de Belém por 14 anos, o missionário Gunavinho e sua família, eles se estabeleceram no Rio de Janeiro, ou seja, agora eles vão começar a evangelizar esse estado, junto com sua mulher Afrida, que teve grande importância na história, porque quando ele não podia evangelizar o povo, era ela quem tomava frente, era ela quem evangelizava, tanto que nessa época houve burburinhos, porque então não podia uma mulher estar à frente de um campo, ou uma mulher pregar em praça pública, uma mulher falar de Jesus abertamente. E a Frida, ela já estava à frente da sua época, porque ela fazia o que nós fazemos hoje. Ela pregava, ela também ela escrevia também para o jornal e ela publicava também. Nisso tudo, ela foi de grande destaque para a igreja. Atualmente, no estado do Pará, que é uma curiosidade que eu falei para a irmã ontem,
dia 18, ele é um feriado estadual, ou seja, se você for dia 18 no Pará, em todas as cidades vão estar feriando, e na minha a gente costuma fazer uma caminhada, a maioria das cidades faz uma caminhada, lembrando esse dia que foi notório. E a igreja que fundou a primeira igreja, que teve os primeiros cultos, ela ainda está em pé até hoje lá em Belém. Muitos consideram como patrimônio material da cidade. Então, assim, é muito lindo de se visitar, de se ver a cidade, de conhecer a nossa história. Eu também achei interessante o fato que eu descobri que em 2021, a Câmara Municipal aqui no Rio de Janeiro, ela declarou a Assembleia de Deus como um patrimônio cultural e imaterial na cidade do Rio de Janeiro, aceitando manifestações públicas e usando valorizar as organizações e suas atividades. Sabia que era feriado no Pará? Então, terça-feira é feriado no Pará. Gente, que história linda. Que história linda. Eles chegam no Rio de Janeiro. E aí chega a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Com Buná e Frida. Frida, que mulher. Que mulher espetacular é Frida. Quem vai contar essa história? Só que eles chegam no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de São Cristóvão, né, Maria? E aí, em 1924, a gente não era nem sonhava nascer. 1924, eles chegam no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Frida, os filhos que já tinham, e quantos filhos tinham? 6 filhos. Quantos filhos Daniel tinha? Qual eram os nomes? Débora, Davi. Os outros eu vou perguntar que é difícil. Frida tem Rubens. Bechel, Brigitte. Chegam no Brasil, chegam no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, fundam a primeira igreja lá em São Cristóvão, em 24, e aí eles dão de cara com quem, Maria? A primeira igreja de São Cristóvão, tá? Algumas pessoas colocaram a primeira igreja de São Cristóvão. Eles chegam lá em São Cristóvão e eles vão caminhar junto com quem, Maria? Qual foi o irmão que você trouxe aí pra gente? Paulo Leiras Marcalão. Ele lá foi fundador da igreja de Madureira. E aí lá ele fundou essa igreja justamente com Bruna e Frida, né? Que se encontraram e ele fundou essa igreja lá em Madureira. Então essa igreja começou a crescer muito. E o que mais assim chamou a atenção, que ela cresceu por causa do quê? Porque elas eram muito livres de tomar comunhão muito grande dos irmãos. E aí foi crescendo. E aí houve um descontentamento dos homens, né, que achavam que estava ficando muito cheio, que não ia dar, porque muita gente estava com confusão, né? E aí a gente teve que ter uma vocação e foi dividir a igreja. Uma parte para Madureira e outra para São Cristóvão. E uma coisa que eu descobri dele também, que ele é um dos maiores autores do hino da harpa. Ele traduziu 200 e poucos hinos da harpa. Todo hino que você vê com as siglas B, L, I, N, E, D. B, L, N, E, D. Foi ele que traduziu de da harpa. E conta a história também que ele não nasceu no Rio de Janeiro, ele veio do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, para a igreja. E através dele, ele foi fundando outras congregações que foi também para, toda a vez aqui, Volta Redonda, do Sul Fluminense, Madureira, também vários lugares aqui do Rio, né, que foi sendo distribuída. Como também o pastor, que ajuda também nessa missão, junto a Deus, José Loureiro. Um dos pastores também que ajudou ele também nessa missão. E a pastora também, que ele é grande de Deus. E quando ele tinha um grande sonho,
porque ele era amigo de Deus, né? Ele fazia a vontade do Pai. E foi que me chamou a atenção também, foi uma grande... E teve também uma grande conferência, né, de Deus, do mistério. Foi também eleito presidente da ASA em 1984. A grande conferência pentecostal sul-americana, reunindo uma multidão de aproximadamente 20 mil pessoas no ginásio de Ibirapuera, em São Paulo. Outras grandes organizações foram levadas e é feita a mobilização incumbida do pastor Ferreira para a concretização do celebrando Deus Toma na aqui. terra, onde 500 mil pessoas adoraram a Deus na Cinelândia. Quando na realização do Ego Governador do Rio de Janeiro, a presença dos representantes de todo o planeta, ou no evento, uma tarde com Deus, um adeus do Flamengo, com a presença de 1 milhão de pessoas e a grande cruzada, Brasil ainda há esperança, no Maracanã, onde só as igrejas criadas a esta profissão mobilizaram de 1.700 ônibus, chegando a reunir cerca de 100 mil pessoas. Hoje essa igreja vai completar 100 anos. 100 anos, ela completa ali em São Cristóvão, que chegou aqui em São Cristóvão, tá? Gente, olha, a história é maravilhosa. Vale a pena você ir pesquisar, vá, estude, porque você vai trazer tanto conhecimento para você que você vai querer passar aos demais. Nesse tempo, Frida foi muito perseguida, que era a esposa de Guná. Nesse tempo que chegou em São Cristóvão, ela é perseguida inclusive por Macalão, né, que é o pastor ali que fundou o Ministério de Madureira. E aí a esposa Frida é muito perseguida pelas pessoas porque não aceitava-se. Ela era uma mulher que escrevia, ela era uma mulher que pregava, ela era uma mulher que estava nos presídios, que estava nas ruas, que estava subindo o púlpito quando o marido estava doente, porque eles vieram de um lugar, né, que é o Belém do Pará, que tinha muitas malária. E eles pegaram muitas malárias, né? E com isso eles ficaram muito debilitados. É uma reflexão para nós que achamos que não temos que sofrer pelo Evangelho. Eu não posso sofrer pelo Evangelho, eu não posso tomar só o chuva e muito menos meu corpo pode ser atingido. É mentira do diabo. Esses homens morreram muito cedo, eles morreram com 53 anos, um com 79, Frida morreu com 49 anos. Tira como louca no hospício. Quando eles chegam no Rio de Janeiro, eles começam um movimento. Frida, ela escrevia livros, ela fundou a primeira, a Maria Madalena veio me contando, ela fundou a primeira escola dominical dentro de um presídio. Quem faz isso? Que mulher naquela época fazia isso, Cida? Ninguém. Não fazia, era uma mulher totalmente à frente. Ela era a mulher que hoje a gente é. E já em 2000, no ano de 24. Com isso, Guná fica muito doente em São Cristóvão, fica muito doente, já com a saúde debilitada, já de tantas malárias que ele teve, e Frida resolve ir para a Suécia cuidar da saúde do marido, junto com a família toda. Quando eles estão para ir para a Suécia cuidar da saúde de Guná, um episódio acontece que me marcou muito, contei para as irmãs, que é a morte da menininha. Eles têm uma menina e nos dias dele irem para a Suécia, vem morrer uma menininha que eles tinham, acredito que uns 3 anos pela foto, morre, e a Igreja Católica, ela prevalecia com o poder, né? Diante dos cristãos que estavam protestando. Com isso, a Igreja Católica não deixa enterrar a menina. Vocês lembram que eu contei essa história para vocês, né? Eles não deixam. A Igreja Católica diz que a menina é pagã e não vai ser enterrada. Guná morre de tristeza e vai para o quarto orar.
né? E Frida começa, porque Frida era uma mulher espetacular, ela começa ali enquanto Guná chorava, lamentava por não enterrar a menininha, já debilitada de tanta afronta que Frida já sofria no ministério, porque os pastores da época, eu vi uma comparação que eles eram tipo Silas Malafaia da vida, era Edir Macedo da vida, eram as comparações para vocês verem o poder que esses homens tinham na época. Então eles vinham com tudo em cima de Guná e Frida. E Guná era um pastor como nós, como já tivemos, um pastor que acreditava no ministério das mulheres. E aí aconteceu que, orando, chorando no seu quarto, Frida começa a interpretar o hino das bem-aventuranças da harpa cristã. Você pode abrir aí para você ver só o refrão, que é muito lindo. 126 da harpa cristã. Quando Guná está chorando, já preste. Guná já estava na beira da morte, né? Ele já, tempos depois, ele morre. Mas 126. Aí Frida está na cozinha, na sala, muito triste também, e Guná no quarto orando. Quando Frida começa a cantar a estrofe, quando aqui as flores já envelhecem, as do céu começam a brilhar, quando as esperanças desvalecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu a linda melodia se ouviram na escuridão. Nesse momento que surge este louvor, todo louvor que você vê na harpa cristã com 126, a bem-aventurança do crente. Todo louvor que você vê na harpa cristã com V e F e V é da Frida Vini, tá? Ela que escreveu os hinos da harpa cristã com F e V. Surge sim esse louvor, eles vão muito tristes para a Suécia, cuidar da saúde de Guná. E aí, no ano seguinte, Guná morre. Guná morre e Frida, com os filhos, é atacada pelos pastores do lugar onde ela está. Ela é atacada porque os pastores não aceitam, o movimento que Frida fazia no mundo já, né? Ela era espetacular, ela que foi que escreveu esse livrinho aí que você lê hoje. Ela foi uma das comentaristas, das primeiras comentaristas da Escola Bíblica Dominical. Foi daí que surgiu a Casa Publicadora Assembleia de Deus, que é a nossa famosa CPAD. Foi daí que surgiu tudo. Então, que você possa conhecer essa história mais e mais, nunca mais ninguém te engana. Frida morreu de um jeito trágico, né? Frida foi presa, Guná morre, e Frida tenta voltar para o Brasil. Vou continuar fazendo a obra. Ele morreu, mas eu estou viva, vou continuar fazendo a obra. E aí os pastores daquela época abafam a Frida. Pegam ela na estação de trem, quando ela estava tentando sair do país, e colocam ela dentro do hospício. Frida morreu dentro do hospício como louca. Frida morreu dentro do hospício com 23 quilos nos braços da filha. Tida como louca, uma mulher que pregava o Evangelho. Então, quando falarem de você, fica tranquilo, está tudo bem. Não se cale. Frida não se calou até seus últimos minutos. Ela não era louca, mas ela foi para o hospício como louca, porque ela queria voltar ao Brasil, mas os pastores daqui não aceitavam, os pastores de lá já não aceitavam mais, Guná já não existia, e calaram a boca da Frida. Os filhos da Frida foram dados às pessoas. Pegaram os filhos da Frida na estação e doaram todos os filhos da Frida. Então, não se cale. Não se cale. Não deixe ninguém calar você. Não deixe ninguém calar a sua voz.
Mesmo que você sofra, continue, tá bom? Aqui está aqui a nossa apresentação. Obrigada por vocês ficarem até o final.